Eu fiz um pacto com meus olhos. Como? Pois, eu olharia com cobiça para a virgem, pois qual é a porção dada por Deus acima, e a herança dada pelo Todo-Poderoso das alturas? Por acaso a calamidade não é para o perverso, e o desastre para os que praticam injustiça? Por acaso ele não vê meus caminhos, e conta todos os meus passos? Se eu andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me ele em balanças justas, e Deus saberá minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho, e meu coração seguiu meus olhos, e se algo se apegou às minhas mãos, que eu semei, e outro coma, e meus produtos sejam arrancados. Se foi meu coração que se deixou seduzir por alguma mulher, ou se espreitei a porta de meu próximo, que minha mulher moa para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois tal seria um crime vergonhoso, e delito a ser sentenciado por juízes, pois seria um fogo que consumiria até a perdição, e destruiria toda a minha renda. Se desprezei o direito de meu servo ou de minha serva quando eles reclamaram comigo, que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele investigasse a causa, o que eu lhe responderia? Aquele que me fez no ventre materno também não fez a ele? E não nos preparou de um mesmo modo na madre? Se eu neguei aos pobres o que eles desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, e se comi meu alimento sozinho, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo como se eu fosse seu pai, e desde o ventre de minha mãe guiei a viúva. Se eu vi alguém morrer por falta de roupa, e o necessitado sem algo que o cobrisse, se sua cintura não me bendisse, quando ele se esquentava com as peles de meus cordeiros, se levantei minha mão contra o órfão, quando vi que seria favorecido na corte judicial, que minha escápula caia do meu ombro, e meu braço se quebre de sua articulação, porque o castigo de Deus era um assombro para mim, e eu não teria poder contra sua majestade. Se eu pus no ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança. Se eu me alegrei de que minha riqueza era muita, e de que minha mão havia obtido muito, se olhei para o sol quando brilhava, e a lua quando estava bela, e meu coração se deixou enganar em segredo, e minha boca beijou minha mão, isto também seria um delito a ser sentenciado por juiz, porque teria negado ao Deus de cima. Se eu me alegrei da desgraça daquele que me odiava, e me agradei quando o mal o encontrou, sendo que nem deixei minha boca pecar, desejando sua morte com maldição. Se a gente da minha casa nunca tivesse dito, quem não se satisfez da carne dada por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, eu abria minhas portas ao viajante. Se encobri minhas transgressões como as pessoas fazem, escondendo meu delito em meu seio, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me atemorizou. Então me calei, e não saí da porta. Quem me dera se alguém me ouvisse. Eis que minha vontade é que o Todo-Poderoso me responda, e meu adversário escrevesse um relato da acusação. Certamente eu o carregaria sobre meu ombro, e o poria em mim como uma coroa. Eu lhe diria o número de meus passos, e como um príncipe eu me chegaria a ele. Se minha terra clamar contra mim, e seus sulcos juntamente chorarem, se comi seus frutos sem pagar dinheiro, ou fiz expirar a alma de seus donos, em lugar de trigo que me produza cardos, e ervas daninhas no lugar da cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo em seus olhos. Porém se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu sua ira, porque justificava mais a si mesmo que a Deus. Também sua ira se acendeu contra seus 3 amigos, porque não achavam o que responder, ainda que tinham condenado a Jó. E Eliú tinha esperado a Jó naquela discussão, porque tinham mais idade que ele. Porém quando Eliú viu que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, sua ira se acendeu. Por isso Eliú, filho de Baraquel, buzita, respondeu, dizendo, eu sou jovem e vós sois idosos. Por isso fiquei receoso e tive medo de vos declarar minha opinião. Eu dizia, os dias falem, e a multidão de anos ensine sabedoria. Certamente há espírito no ser humano, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendedores. Não são somente os grandes que são sábios, nem somente os velhos entendem o juízo. Por isso eu digo, escutai-me, também eu declararei minha opinião. Eis que eu aguardei vossas palavras, e dei ouvidos a vossas considerações, enquanto vós buscáveis argumentos. Eu prestei atenção a vós, porém eis que ninguém há de vós que possa convencer a Jó, nem que responda às suas palavras. Portanto não digais, encontramos a sabedoria, que Deus o derrote, e não o homem. Jó não dirigiu suas palavras a mim, nem eu lhe responderei com vossos dizeres. Estão pasmos, não respondem mais, faltam-lhes palavras. Esperei, pois, porém agora não falam, porque já pararam, e não respondem mais. Também eu responderei minha parte, também eu declararei minha opinião, porque estou cheio de palavras, e o espírito em meu ventre me obriga. Eis que meu ventre é como vinho que não tem abertura, e que está a ponto de arrebentar como odres novos. Falarei, para que eu me alivie, abrirei meus lábios, e responderei. Não farei eu acepção de pessoas, nem usarei de títulos lisonjeiros para com o homem, pois não sei lisonjear, caso contrário, meu Criador logo me removeria. Portanto, Jó, ouve, por favor, meus dizeres, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri minha boca, minha língua já fala debaixo do meu céu da boca. Meus dizeres pronunciarão a integridade do meu coração, e o puro conhecimento dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Se puderes, responde-me, dispõe-te perante mim, e persiste. Eis que para Deus eu sou como tu, do barro também eu fui formado. Eis que meu terror não te espantará, nem minha mão será pesada sobre ti. Certamente tu disseste a meus ouvidos, e eu ouvi a voz de tuas palavras, que diziam, eu sou limpo e sem transgressão, sou inocente, e não tenho culpa. Eis que Deus buscou pretextos
Deus contra mim, e me tem por seu inimigo. Ele pôs meus pés no tronco, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto não foi justo. Eu te respondo, pois Deus é maior que o ser humano. Por que razão brigas contra ele por não dar resposta às palavras do ser humano? Contudo Deus fala uma ou duas vezes, ainda que o ser humano não entenda. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido das pessoas, e os sela com advertências, para desviar ao ser humano de sua obra, e do homem a soberba, para desviar a sua alma da perdição, e sua vida de passar pela espada. Também em sua cama é castigado com dores, com luta constante em seus ossos, de modo que sua vida detesta até o pão, e sua alma a comida deliciosa. Sua carne desaparece da vista, e seus ossos, que antes não se viam, aparecem. Sua alma se aproxima da cova, e sua vida dos que causam a morte. Se com ele, pois, houver algum anjo, algum intérprete, um dentre mil, para anunciar ao ser humano o que lhe é correto, então Deus terá misericórdia dele, e lhe dirá, livra-o, para que não desça à perdição, já achei o resgate. Sua carne se rejuvenescerá mais do que era na infância, e voltará aos dias de sua juventude. Ele orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face com júbilo, porque ele restituirá ao ser humano sua justiça. Ele olhará para as pessoas, e dirá, pequei, e perverti o que era correto, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou minha alma para que eu não passasse a cova, e agora minha vida vê a luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 ou 3 vezes com o ser humano, para desviar sua alma da perdição, e o iluminar com a luz dos viventes. Presta atenção, Jó, e ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tiveres o que dizer, responde-me, fala, porque eu quero te justificar. E se não, escuta-me, cala-te, e eu ensinarei sabedoria. Por acaso começamos a recomendarmos a nós mesmos outra vez? Ou necessitamos, como alguns necessitam, de cartas de recomendação para vós, ou de vossa recomendação? Vós sois nossa carta de recomendação, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos, manifestando que sois a carta de Cristo, administrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E tal confiança temos por Cristo para com Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós como se fosse de nós mesmos, mas nossa capacidade é de Deus, o qual também nos fez capazes para sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte em letras, impresso em pedras, foi com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória de seu rosto, que se extinguia, por acaso o ministério do Espírito não terá ainda mais glória? Porque se o ministério da condenação teve glória, o ministério da justiça excede muito mais em glória, pois o que já foi glorioso, em comparação, deixou de ter glória, por causa da glória superior. Porque se o que se extinguiu teve glória, muito mais glória tem o que permanece. Visto que temos tal esperança, falamos com muita ousadia, não como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não enxergassem o fim do que se extinguia. Porém suas mentes foram endurecidas, porque até hoje fica o mesmo véu ainda coberto na leitura do antigo pacto, o qual é extinto por Cristo. Mas até hoje, quando se lê as palavras de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como que um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, segundo a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aquele que semeia a perversidade colherá sofrimento, e a vara de sua ira se acabará. Quem tem olhos bondosos será abençoado, porque deu de seu pão ao pobre.